Há alguns anos, sem que muitos percebessem, uma guerra silenciosa começou a se formar no YouTube. De um lado, Aruan Félix, conhecido por suas lives de react, seguidas por uma legião fiel de espectadores. Do outro, Renato Garcia, o mestre do YouTube, produzindo vídeos em massa, carros de luxo, motos raras, um império que parecia inalcançável. Havia ainda uma terceira pessoa, Bruno Barreto, cameraman discreto, integrante dos Hunters e braço direito de Renato. Tudo parecia calmo, cada um seguindo seu caminho. Mas a calmaria nunca dura para sempre. Alô, Renato! Nós já tá adiantado aqui, viu? Já tô avisando, viu, meu guerreiro? Já estamos adiantado aqui. Já temos até o seu segundo carro, só falta o terceiro, tá bom? Aruan já não reagia mais aos vídeos. Ele antecipava, vasculhava, explanava. No começo pareciam apenas análises, mas logo ele passou dos limites. Começou a investigar, antecipar conteúdos e expor segredos que nem mesmo os fãs mais atentos sabiam. Carros, motos, projetos não revelados e até movimentações pessoais. Não sabíamos, mas ali se iniciava uma guerra fria digital. Uma disputa por influência, views e poder. E no centro disso tudo, um mistério ainda maior. A pior lenda do canal nunca foi postada e tem a ver com uma árvore também, galera. Eu não vou falar o nome da árvore, só sei que tem uma árvore que é pior que essa daqui. Em breve vocês vão saber, vai estar no livro. Mano, vocês vão saber tudo dessa árvore porque se pá, eu vou gravar um vídeo com essa árvore de novo. Fala mais sobre essa árvore pra eles, nego. Uma lenda, uma árvore e um livro que surgiu do nada, com verdades que talvez nem Renato quisesse encarar. Afinal, o que é a lenda da árvore? O que Renato Garcia estaria escondendo esse tempo todo? E como Bruno se tornou peça-chave numa disputa que envolve mais que views, envolve identidade, ego e verdade. O que você verá a seguir não é apenas uma treta de internet. É o início de algo maior, um jogo de estratégias, rivalidades e segredos nunca revelados ao público. Se você quer entender toda essa treta e o que está realmente por trás da lenda da árvore, fique. Esse vídeo poderá te explicar muitos pontos. Aproveite para se inscrever no Conexão Renato Garcia, ativar o sininho, deixar o seu like e comentar aqui para quem você está torcendo nisso tudo. Vamos aos fatos. Como já vimos no início, a tensão entre os YouTubers não surgiu do nada. Ela começou quando Aruan passou a entregar os conteúdos dos Hunters antes mesmo deles. E eu digo mais, eu tô esperando ansiosamente esse vídeo 10h30 da manhã. Porque se for realmente, cara, tô falando sério, se 10h30 da manhã ele postar o vídeo e for uma McLaren 720S e a gente aqui do FBI vazou antes, cara, que loucura. O que era para ser uma surpresa nos vídeos do grupo já estava na tela dos seguidores antes da estreia oficial. O impacto foi imediato. Quando o Renato postava, a novidade já não era novidade. E esse é o meu carro novo, galera. McLaren 720S. No começo, o grupo tentou rir da situação. Faziam piadas, apelidavam o Aruan e os seguidores de FBI. Diziam que era impossível esconder algo dele. Mas com o tempo, o riso foi desaparecendo. Aruan se tornava cada vez mais preciso, e não havia projeto que escapasse do radar dele. Durante esse período, um movimento silencioso também ganhava espaço nos bastidores. Bruno Barreto se afastava do grupo, deixando o cargo de cameraman de Renato Garcia, na época dando explicações e sem alarde, mas a saída não passou despercebida. Ao mesmo tempo, crescia a expectativa em torno de um dos projetos mais enigmáticos do canal de Renato, o carro do container. Um veículo importado dos Estados Unidos, envolto em segredo, que vinha sendo prometido há meses. Os inscritos aguardavam, mas o vídeo nunca vinha. Renato apenas dizia que valeria a pena esperar. Enquanto isso, a lenda da árvore caía no esquecimento. Quase ninguém falava mais nela. Renato continuava empurrando o mistério com metas cada vez mais inalcançáveis. E sempre que o público alcançava uma, outra era criada. A revelação nunca acontecia. Foi nesse cenário que Bruno reapareceu. Dessa vez, ao lado de Aruan. Os dois uniram forças e decidiram entregar ao público aquilo que Renato jamais entregaria por vontade própria.
O plano era simples e ousado: roubar o container, tomar o carro secreto de Renato e fazer uma proposta pública, a devolução em troca da verdade. Nascia ali um dos maiores arcos da história recente do YouTube Brasil. Uma série de vídeos, lives, investigações e exposições que geraria milhões de visualizações. A tensão virou conteúdo e a disputa virou espetáculo. E o mais surpreendente, até os fãs mais fiéis de Renato começaram a apoiar os ladrões, porque todos sabiam que sem uma pressão daquele tamanho, a lenda continuaria enterrada. Depois de muitos vídeos e provocações, a saga chegou ao seu ápice. E foi com uma live histórica. O YouTube parou. Milhares de pessoas assistiam ao mesmo tempo. Renato Garcia, o rei do conteúdo, o mestre das trollagens, estava rendido, capturado, algemado, submetido a desafios, jogos psicológicos e promessas falsas. Diziam: se você cumprir as provas, devolvemos o container. Seguinte, negão, presta atenção, olho no olho. Se você abrir essa caixa, a gente não vai mostrar a pista dela. Mas se você não abrir, a gente vai mostrar. Eu não tô nem aí pra pista, eu só não quero que abra o carro, só isso. Tá bom, É só você então a desvendar gente as vai quatro. falar todas as pistas. Tá, não ligo, só não... Então eu beleza. só quero tirar... Perfeito. Abrindo as 4, a gente encerra a live e você leva o seu carro embora. Fechou. Fechou, mano. Renato aceitou, jogou, obedeceu, acreditou. Mas no final foi enganado. Em plena transmissão diante de todos, ele assistiu seu carro secreto sendo revelado. O projeto mais esperado do canal, exposto por seus próprios amigos, sem poder fazer nada, ao vivo. O público ficou em choque e nos dias que seguiram, esperavam uma vingança. Era o que todos queriam, era o que todos esperavam de Renato. Afinal, estávamos falando do rei das trollagens, do homem que já jogou carros de guindastes, que já destruiu itens de valor por conteúdo. O terror dos hunters. Todos imaginavam o pior, que Renato fosse destruir carros, queimar roupas, acabar com canais, que infernizaria Aruan e Bruno. Mas não, ele não fez nada. Silêncio total. Nenhuma resposta, nenhum vídeo. Pelo menos era o que achávamos. Mas quando o silêncio é longo demais, é porque alguém está preparando algo. E Renato não esquece, ele se vinga. Mas a história do container não trouxe apenas prejuízos para Renato Garcia. Pelo contrário, no meio do caos, o inesperado aconteceu. A treta reviveu antigas alianças, reaproximando nomes esquecidos, mas jamais apagados. Marcelo Oroza, o lendário caçador de lendas, e Bruno Garcia, figura marcante da velha guarda, estavam de volta. Mas enquanto os inscritos celebravam os reencontros, Renato estava em silêncio, observando, esperando. E então, 7 meses depois, ele finalmente fez sua jogada. Renato Garcia postou um vídeo que ninguém esperava. Ele estava espionando o ex-cameraman. Junto de sua equipe, subiu um drone e mapeou toda a nova casa da equipe rival. Sim, a casa de Bruno Barreto, onde também mora Aruan Félix. Ali nascia o contra-ataque. Mas Renato não é qualquer um. Ele é o rei das trollagens e decidiu agir como tal. Vestido de piscineiro, ele se infiltrou na casa dos inimigos, fingiu estar ali a trabalho, mas na verdade estava ali por vingança. E no meio de sua visita técnica, ele foi direto ao ponto. Revelou sem hesitar o carro que Aruan escondia há semanas. Esse aqui atrás de mim, galera, ó, bem aqui atrás de mim é o carro novo do Aruan, mano. É o carro novo do Aruan. Que carro que é, mano? Nossa, eu vou revelar agora. Eu falei pra vocês que eu ia revelar. Ué, que carro que é esse? Ai, gente, é um Jaguar, mano. Olha, o Aruan comprou um Jaguar. Chupa, Aruan. Chupa, Aruan. Comprou um Jaguar e já tá revelado. Levantou a capa, mostrou tudo. Era um Jaguar. Com frieza e precisão, Renato não apenas expôs o mistério, como também deixou claro que estava apenas começando. Ele prometeu devolver na mesma moeda e roubar os carros dos rivais. Naquele dia, Renato zoou como quis. Roubou até a placa de 100 mil inscritos do Aruan. Sim, aquela placa. A mesma que, anos atrás, ao ser cortada ao meio, levou Aruan a ser o maior cancelado do YouTube. Agora, essa placa virou presente, um troféu entregue a Gui Nobre, uma lembrança viva de que o jogo virou. Todos da casa riram, todos comemoraram.
A vingança do mestre tinha começado, mas o que ninguém sabia era o que estava por vir. A resposta de Bruno Barreto não veio com piadas. Dessa vez, ele não levou na brincadeira. Junto de sua equipe, Bruno decidiu contra-atacar e usou algo que Renato jamais imaginaria ser usado contra ele. Uma informação sigilosa, revelada em tempos de confiança, quando ainda eram aliados. A existência de um cofre, e dentro dele, o que seria o maior segredo do canal Renato Garcia. Um livro, o único que conta, por escrito, partes da tão misteriosa lenda da árvore. Renato tentou controlar a situação. Ele postou um vídeo explicando o motivo do livro nunca ter sido lançado. Disse que envolvia histórias pessoais, amigos e um valor que não era financeiro, mas emocional. E como sempre, lançou uma nova meta de inscritos para revelar a lenda. Dessa vez, 32 milhões. Mas na época eu neguei, galera, porque a lenda da árvore, né, mano? Eu neguei, tipo, nunca falei a lenda da árvore. Falei que quando chegasse a 30 milhões eu ia falar, e agora eu cheguei. Chegou. E eu prometo nesse vídeo, com 32 milhões eu vou falar da árvore. Não, é sério, velho. Não, parou. É sério. Não, viado, nós vai ter que ficar com o Bruno. É sério. 32 milhões eu vou falar a lenda da árvore. Nossa, velho. É. Aliás, eu não vou falar. Eu vou na lenda da árvore. Só que era tarde demais. Enquanto Renato reagia ao vídeo de Bruno, o alerta foi dado. Se revelarem o livro, irão pagar caro. Um suposto contrato milionário já estaria envolvido. Inclusive, Bruno já teria recebido propostas para publicar o livro que supostamente foi roubado. Até o momento deste vídeo, vamos resumir os acontecimentos seguintes para você. Bem, tudo indicava que Renato Garcia já havia conseguido resgatar o livro. Ele arquitetou mais uma infiltração, invadiu novamente a casa, bagunçou o que podia e levou consigo o cofre inteiro. Mas se você pensa que acabou, está enganado. Renato criou um monstro. Bruno enganou o mestre do YouTube. Apesar do cofre ter sido levado, Bruno ainda está em posse do que importa, o conteúdo. O livro da lenda da árvore. Assim, Renato volta à estaca zero. O cofre está com ele, mas está vazio. Isso é tudo que sabemos até agora. O que nos leva à pergunta final. Bruno e Aruan vão mostrar o livro? Ou isso tudo faz parte de um blefe? Vamos analisar, com calma. A primeira questão é o dinheiro. Se Bruno mostrar o livro, ele perde. Renato já avisou que existe um contrato. E se ele for quebrado, o prejuízo pode ser milionário. E mesmo que o vídeo exploda em visualizações, seria mais lucro ou mais problema? Bruno já tem vídeos que batem milhões. Mostrar o livro em si não garantiria o retorno esperado. Segundo, o peso da lenda depende de quem a carrega. A verdade é dura, mas precisa ser dita. A lenda da árvore só tem valor real porque está nas mãos de Renato Garcia. Se outra pessoa a contar, perde o brilho, perde o impacto. Seria como ver um filme sem o protagonista. Terceiro, o jogo pode virar se fizerem uma live. Se Bruno e Aruan prometerem a revelação do livro ao vivo, com horário marcado e tudo, aí sim teriam a chance de prender a atenção do público. Mas com isso vem um risco. Se falharem, se não mostrarem, se chegar na hora e não ter nada nesse livro, o cancelamento é inevitável. A cobrança seria imensa e a credibilidade colocada em xeque. Quarto, existe a hipótese mais silenciosa e mais perigosa. E se esse livro nem for o verdadeiro? Afinal, nunca vimos a capa, nem as páginas, nem o conteúdo. Pode ser uma isca, uma réplica ou até mesmo uma peça incompleta da história. Renato estava quieto. De repente atacou. Não podemos ser ingênuos de pensar que ele nem sequer imaginava que o Bruno e o Aruan fariam algo como vingança. É óbvio que ele sabia, claramente sabia também que Bruno só poderia o afetar com algo emocional. Afinal, dinheiro para ele não é problema. Pegar carros, roubar coisas de valor financeiro, isso não afeta mais o Renato. Os inimigos sabiam onde mexer, e Renato já sabia exatamente no que seria. Quinta hipótese, o que Renato diz nem sempre é o que Renato faz. Ele afirma não ter planos para Bruno e Aruan, mas sua mãe sim, Irene, deixou escapar a verdade. Em comentários espalhados por vídeos de fãs, ela revelou que Renato tem planos para todas as letras do alfabeto. Ou seja, se ele está calmo, é porque o verdadeiro contra-ataque ainda está por vir. A lenda da árvore não é só conteúdo. Ela é memória, família
E mexer com isso é pisar em terreno sagrado. Bruno pode ter acesso ao livro, pode ter virado rival, mas ele sabe o que Renato representou na sua caminhada. E por mais que o conteúdo renda, a ingratidão custa caro. Eu sei que pergunta você deve estar se fazendo. Conexão, você acha que o Renato vai contar a lenda aos 32 milhões? Bem, é difícil acreditar. Conhecemos o ídolo que temos. Ele já prometeu antes e recuou todas as vezes. Talvez a única forma de descobrir a verdade seja conectando os pequenos pedaços soltos dessa história, juntando pistas, revisando vídeos, formando nossa própria hipótese sobre a verdadeira lenda da árvore. Você gostaria de ver esse quebra-cabeça ser montado aqui no canal? Bom, talvez a verdade já esteja entre nós, só falta alguém montar. Obrigada por ter assistido até aqui, por hoje é só, nos vemos no próximo vídeo.